A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos que mais uma vez estão conosco para juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesta ocasião, nós queremos falar sobre a casa de cura espiritual, ou seja, o santuário de Deus. E para isso nós vamos ler no Salmo 84, do versículo 1 ao 4 e ainda o versículo 8. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, juntos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte meu. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Muitos são os textos, irmãos, que nós poderíamos usar para falar deste assunto. Mas nós escolhemos o livro de Salmo. Sabemos que os salmos são orações e canções de louvor e de gratidão a Deus. Os salmos também são um verdadeiro compêndio teológico, porque eles nos fazem exortações, nos trazem consolo e paz. E tudo isto é para a nossa edificação espiritual e também para o nosso enlevo espiritual. Os salmos são também poéticos, são proféticos e históricos, porque eles falam muito do passado, do presente e do futuro do povo de Deus. Eles contêm promessas de bênçãos, de vitória e de salvação. Eles nos mostram a grandeza do amor, da bondade e da misericórdia do nosso Deus para conosco, né? E é isso que nós encontramos aqui neste salmo que nós lemos, irmãos. Já o título do salmo diz: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Você é feliz por habitar no santuário de Deus? Olha que habitar não é ir de vez em quando. Habitar significa morar. É lógico que você não pode montar sua cama, seu quarto, sua cozinha dentro da casa de Deus. Mas o sentido de habitar aqui quer dizer estar sempre presente, ter prazer de estar na casa de Deus para louvar e adorar o nome do Senhor. E este título nos faz lembrar do Salmo 122, versículo 1, o qual diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Presta bem atenção. O salmista diz que se alegrou quando lhe disseram, quando lhe convidaram, vamos à casa do Senhor. Imagina quando ele chegou lá. Isto vai perfeitamente de acordo com o título do Salmo 84, que diz: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Ou seja, ele não tinha prazer somente na mente, ele não tinha prazer somente no coração, ele tinha prazer na alma e em todo o seu corpo, de tal maneira que ele diz que o coração e a carne dele clamam pelo Deus vivo. Isso nos faz lembrar, irmão, do Salmo 42, versículo 1, onde diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, a alma tem sede de Deus, tem sede de estar na presença de Deus, tem sede de estar na casa de Deus. E isto é o prazer e a alegria daqueles que amam a casa do Senhor. Por isso que o salmista diz: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Nós dissemos que este salmo ele é poético, profético, é histórico. Mas nós vemos que ele também é metafórico. E isso nós vemos aqui no versículo 3. Presta bem atenção no que diz esse versículo 3.
Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, juntos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Sabemos que o pardal é uma ave, é um pássaro que não tem nenhum valor. O pardal não canta bonito. O pardal só anda em bando e muitas vezes brigando, eles se embolam uns nos outros e estão sempre discutindo entre si. O pardal não tem valor comercial, irmãos. Alguém já viu o pardal sendo vendido em agropecuárias? Alguém já viu o pardal sendo comercializado? Alguém já viu alguém trocar um coleiro, um canário belga, né, um pássaro preto por um pardal? Pardal é desprezado, é desprezível, não tem nenhum reconhecimento diante do povo. Então, quando o salmista usa essa metáfora, até, esse termo até é um termo que dá um pouco mais de ênfase à situação e à condição e à vida do pardal. Até o pardal está aqui. E o pardal simboliza aquelas pessoas desprezadas, irmão, daquela pessoa que não sabe viver em sociedade, aquelas pessoas que, para quem ninguém dá nenhum valor, aquelas pessoas que não recebem nenhum apoio, ninguém leva para casa para cuidar, assim como não se põe um pardal numa gaiola para cuidar ou para enfeitar a casa. Esse tipo de pessoas são desprezíveis nas festas, nas reuniões e muitas das vezes até mesmo da própria família. Este é o pardal. Esta é a metáfora que nós encontramos neste versículo 3. Aquelas pessoas desprezíveis, que não têm lugar para ficar, não têm aconchego, encontram casa junto dos altares de Deus. O pardal não faz ninho em árvores. Alguém já viu algum ninho de pardal em árvore? Não. Ele só faz ninho em buraco de postes, embaixo dos telhados, em locais de proteção. Isso quer dizer que, além de ele ser um pássaro prudente, isso pode simbolizar também o medo. Existem pessoas que têm medo de tudo, têm medo da vida, sabe? Tem medo até de se aproximar das pessoas pelo fato de ser desprezado, pelo fato de não ser reconhecido, pelo fato de não ter apoio, pelo fato de não saber fazer nada. Assim como o pardal não tem um bonito canto, ele não tem boas aptidões. E muitas das vezes essas pessoas são desprezadas, até mesmo dentro da casa de Deus e da sua própria família. Mas o salmista aqui diz que até ele encontra casa. Encontra morada, encontra refúgio, encontra proteção na casa de Deus. E nós devemos olhar mais para os pardais que estão vindo para o nosso convívio. Precisamos cuidar desses pardais, ensiná-los a cantar bonito, ensiná-los a ser aceitável diante da sociedade, ensiná-los a ser filhos de Deus. E ele continua dizendo, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nós sabemos, irmãos, que a andorinha é um pássaro veraneio. Não se vê andorinha voando no inverno, é muito raro. Não se vê andorinha voando no outono, é mais raro ainda. A andorinha é um pássaro que está sempre à procura da primavera, à procura do verão. Isso significa aquelas pessoas que estão em busca de calor humano, estão em busca de um abraço, estão em busca de afeto. Nós sabemos que a primavera é a época do florescimento, né? E o verão é a época dos frutos. Então a andorinha procura o quê? Alimento, procura sustento, procura apoio, procura amor. Ela não tem paradeiro, está lá e está cá, está lá e está cá. Ela simboliza aquelas pessoas que estão em busca de amor, de carinho, de afeto, de calor humano. É aquelas pessoas que não têm paradeiro, não têm destino, não sabem para onde vão, não sabem onde ficar, não sabem o que fazer. São esses os tipos de pessoas que são representados pela andorinha. E essas pessoas encontram ninho, encontram morada para si,
junto do altar de Deus. Ela não faz o ninho lá no teto ou no buraco do poste na frente da igreja, não. Ela faz a sua morada no altar. E onde é o altar? E esse termo, juntos dos teus altares, está ligado também ao pardal, porque vimos ali uma vírgula. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para a sua glória, junto dos teus altares. Então Deus traz aquelas pessoas desprezíveis, aquelas pessoas que a sociedade despreza e que muitas das vezes até os próprios crentes, por falta de amor, não dão apoio. Mas essa pessoa só dá trabalho. Tem pessoas na igreja, irmãos, que ficam o tempo todo dando trabalho e nós temos que ter paciência, porque a igreja é uma casa de cura espiritual. A igreja é um hospital espiritual. A igreja não é lugar de santinho, não, irmãos. A igreja é lugar de pecadores, de pessoas desesperadas que querem apoio, querem ser renovadas, querem ser transformadas. O Senhor Jesus disse que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele disse que não precisam de médicos sãos, mas os enfermos. Então, a igreja é o hospital. Amém? O Senhor Jesus é o médico. A palavra de Deus é o remédio. E nós somos os enfermeiros, irmãos. Os auxiliares, os colaboradores de Deus para resgatar estas vidas, para dar a eles paz, para dar a eles esperança, para fazer com que eles sejam pessoas aceitáveis. Como acontecia na igreja primitiva, os irmãos caíam na graça de Deus e do povo. Então, aquelas pessoas que são desprezadas, depois de aceitarem a Jesus e serem curadas e tratadas no hospital evangélico, na casa de cura espiritual, vão dar testemunho lá fora. Mas esse não é aquela pessoa? É como aquele cego de nascença que Jesus curou até de uma forma interessante. Os irmãos vão encontrar essa história no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. Diz ali que Jesus cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, se lavou e voltou vendo. E o que aconteceu? Os seus vizinhos e as pessoas que o conheciam, que o tinham visto ali mendigando, perguntaram: mas não é esse, aquele cego que ficava aqui sentado mendigando? Alguém respondeu: é este. E outros: não é ele não, se parece com ele. Mas ele disse: sou eu. Oh, glória! Então esses pardais, irmãos, e essas andorinhas, depois de transformadas, vão dar testemunho lá no mundo. O povo vai se admirar, vão olhar para eles e dizerem: como foi que isso aconteceu na vida deles? E eles também vão ter oportunidade de testemunhar e trazerem outros pardais e outras andorinhas para a casa de Deus. E nós devemos recebê-los, irmãos, na casa de Deus, cuidar. Seja mais paciente com aqueles irmãos problemáticos, seja mais paciente com aqueles irmãos que até podem ser chamados de cabeça dura, sejam pacientes com aqueles irmãos que não têm determinação, tudo que pega para fazer não consegue. Ajuda, ensina, instrui. Você sabe por quê? O lugar deles é ali na casa de Deus. E sabe onde? No altar. Presta atenção nisso. No altar. E quem se assenta no altar? Quem ministra no altar? São os pastores, são os obreiros, não é? Então você, obreiro, que não valoriza isso, cuidado. Porque no seu lugar pode vir um pardal ou uma andorinha. O Salmo 77, versículo 13, a parte A, diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E é por isso que essas pessoas, ou seja, o pardal e a andorinha, encontram paz, encontram alívio na casa de Deus. E para nós, irmãos, que já servimos
a Deus, éramos pardais. Eu, por exemplo, era um pardal, irmão. Eu praticamente não falava, mas Jesus me curou. Hoje eu falo até demais. Se eu ainda tropeço um pouquinho só na minha fala, é para que eu não me esqueça jamais do que Deus fez na minha vida. Eu já dei esse testemunho várias vezes. Mas que nós possamos amar a casa de Deus e ser feliz por podermos estar ali. No Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Peça e não cruze os braços, não. Faça como o salmista. Peça e busca. Corra atrás. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça, para que possamos ser verdadeiros enfermeiros nessa casa de cura. Amém? Ok? O Espírito Santo é o atendente, é Ele quem convida, é Ele quem marca as consultas. E muitos pardais e muitas andorinhas estão sendo convidadas para a casa de Deus, para serem curados. Então vamos ter paciência, vamos ter amor e vamos valorizar estas vidas, porque Deus tem um local para elas no altar. Tenham um ótimo dia e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.